He-Man é sinônimo de nostalgia. Falar o nome desse cara que tem um corte de cabelo duvidoso, se esconde atrás de um bronzeado e uma espada, é lembrar de momentos mais simples da vida, com certeza. He-Man e os Mestres do Universo é um desenho com cerca de 130 episódios que se passam em 2 temporadas, de setembro de 1983 a dezembro de 1984. Essa série foi responsável por um spin-off que salvou a Mattel da falência e mudou o jeito como o entretenimento na TV e a publicidade eram feitos para as crianças dos anos 80, que adoravam essa série. O He-Man foi criado para ser um pouquinho de tudo o que estava fazendo sucesso naquela época. Um pouquinho de ficção científica, um pouquinho, ou bastante no caso, né, dos músculos dos brucutus dos anos 80, um pouco da pegada medieval com magia, mas ao mesmo tempo futurista de Star Wars, tinha tudo lá e de alguma forma o desenho não surgiu só para ser um desenho. Ele tinha um objetivo maior que motivou o desenho que a gente conhece a existir. Essa história toda acontece num lugar chamado Eternia, que é um planeta distante no centro do seu próprio universo. Lá, a magia e ciência existem ao mesmo tempo e vivem criando máquinas e armas tecnológicas futuristas. O mundo por lá é dividido em 2. Um lado é o lado da luz, com uma família real governando, o rei Randor, a rainha Marlena e o filho príncipe Adam, que tinha um tigre gigante chamado Pacato e uma criatura mágica chamada Gorpo. E tinha também o lado das trevas, o esqueleto lidera o mal lá da montanha da serpente. No meio disso tudo, o príncipe Adam esconde o segredo. Ele tem a espada do poder que ele usa para se transformar no He-Man, que é o cara mais forte do universo nessa história. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Com a ajuda do mentor e da Teela, os 4 defendem Eternia em nome da feiticeira para proteger o castelo de Grayskull, que é uma fortaleza super poderosa com segredos importantes sobre o universo. Essa história toda é o pano de fundo de Mestres do Universo, que é uma marca criada pela Mattel, aquela empresa americana de brinquedos que foi fundada em 1945. Em 1959 a Mattel lançou a Barbie, que acabou virando o rosto da marca. Só que nos anos 60 eles se tornaram uma empresa pública e em 68 eles lançaram os Hot Wheels, que deu uma virada no mercado de brinquedos. No ano seguinte a Mattel investiu em um desenho chamado Hot Wheels, inspirado na linha de carrinho deles. Em 1977 a Federal Trade Commission começou a proibir a publicidade em programas infantis lá nos Estados Unidos. Aí em 1981 o presidente Ronald Reagan e Mark Fowler começaram a desregular a televisão infantil, voltando a permitir que os desenhos animados pudessem fazer o uso de publicidade de brinquedos. E isso é interessante porque uns anos antes, em 1975, a Kenner licenciou os direitos da série de TV O Homem de 6 milhões de dólares para criar uma linha de bonecos, e essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Na verdade, esse caso inspirou a Mattel a criar sua própria linha, que acabou se tornando Mestres do Universo. O processo começou com uma pesquisa de mercado para descobrir o que as crianças daquela época, especialmente os meninos de 5 a 10 anos, estavam gostando. A pesquisa reduziu as opções para coisas que estavam bombando com temas espaciais, militares e bárbaros. E é muito fácil fazer essa ligação aqui quando a gente lembra que isso foi logo depois do Star Wars fazer muito sucesso e também foi o início de um período onde aqueles filmes de ação começaram a fazer muito sucesso, principalmente liderados pelo Arnold Schwarzenegger e pelo Sylvester Stallone. Assim, para garantir que os movimentos da animação no futuro fossem realistas, os animadores buscaram naquela época a ajuda de fisiculturistas profissionais que foram filmados fazendo várias acrobacias. A partir dessa ideia, a equipe criativa pôde entender como os movimentos aconteciam e assim desenvolveram batalhas para animação, e igual eu, de maneira inteligente, prefiro pedir a sua ajuda aí para se inscrever no canal do que esperar que isso vá acontecer de um jeito milagroso. Você é melhor do que eu, sabe como apertar esse like aí e como se inscrever no canal para me dar uma moral, né? Foi o Roger Sweet, que era um designer que pensou em criar um herói que se destacasse do padrão. O He-Man tem músculos impressionantes que ajudaram ele a se destacar. Os heróis daquela época, como Luke Skywalker, Homem-Aranha, Batman e até os personagens de séries de TV, tinham físico normal, regular, vamos dizer assim, nada demais. Então os criadores resolveram ir para um universo que estava começando a se espalhar naquela época, o fisiculturismo. Ele mostrou a ideia do que seria o He-Man para o presidente da Mattel, Ray Wagner. O físico dos bonecos criados pelo Roger Sweet ganhou um apelo visual nas ilustrações do Mark Taylor, um cara que era designer de produtos
produtos da Mattel e que se inspirava em artistas como Frank Frazetta. No começo, o He-Man foi criado com base nos desenhos de Mark Taylor, numa parceria com o escultor Tony Guerrero. Quando eles fizeram os primeiros esboços, o personagem que eles criaram tinha uma cara assustadora e séria, como se ele estivesse sempre bravo. Sem falar que ele tinha um capacete com chifre que lembrava muito os guerreiros vikings. Então, rolaram algumas mudanças, como um corte de cabelo louro mais amigável para a criançada. A arte da embalagem pintada deu uma ideia base para os personagens principais e o tom para o resto da linha. E enquanto isso, a Conan Properties International, que também estava querendo criar uma linha de brinquedos para bater com o lançamento de Conan o Bárbaro, foi atrás da Mattel. A Mattel topou desenvolver o conceito para o Conan, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Mas antes do lançamento do filme, a Mattel foi informada que o filme ia receber uma classificação mais restrita, o que com certeza ia atrapalhar pra caramba a ideia de uma linha de brinquedos onde o público-alvo eram crianças de 5 a 10 anos. Lembrando que o George Lucas foi um dos primeiros caras a ter essa ideia genial e licenciar os personagens de Star Wars para vender boneco, o que hoje é quase uma regra para quase todos os filmes de herói, e praticamente obriga com que todos esses filmes de herói sejam PG-13. Mas voltando, a Mattel pediu para ser liberada da obrigação de criar a linha do Conan e entendeu que isso ia ter um custo. Eles pagaram uma multa e a questão foi resolvida momentaneamente. Assim eles voltaram para o desenvolvimento de Mestres do Universo, que naquela época você sabia que tinha um outro nome, se chamava Senhores do Poder. O Paul Cleveland, que era engenheiro, pensou em um tamanho físico para a linha de bonecos, pensando no custo dos materiais, funcionalidade e preço. Como diretor de marketing, Mark Ellis ficou encarregado de uma das funções mais importantes. Foi ele que deu a ideia genial e propôs a ideia de colocar quadrinhos nas embalagens dos bonecos para contar a história do He-Man. Afinal de contas, o que faz a pessoa se apaixonar por algo é a história, é o storytelling. De onde que veio o He-Man? Qual que é a motivação dele? Pelo que ele luta? Eram perguntas cruciais para que as crianças pudessem se inspirar naquele herói e se interessar por ele. As primeiras histórias e conceitos foram muito importantes para o desenvolvimento dessa linha de brinquedos. Elas foram escritas por Donald Glut e ilustradas pelo Alfredo Alcala. Os quadrinhos colocaram os personagens dentro de um contexto, desenvolveram o mundo e explicaram vários artefatos, como a espada do He-Man, por exemplo. Além disso, essas histórias falavam sobre a luta maniqueísta entre o bem e o mal. Eternia é uma terra que vivia em guerra com muitas máquinas fantásticas espalhadas pela paisagem. Aí, um bárbaro abraça o novo poder, armas e responsabilidades confiados a ele pela feiticeira para defender o poderoso castelo de Grayskull contra a encarnação do mal chamado Esqueleto, um ser que chegou a esse reino através de uma fenda dimensional causada pela Grande Guerra. Os quadrinhos nas caixas ajudaram bastante a contar a história e a criar um universo para que as crianças se interessassem pelos brinquedos, mas os quadrinhos de verdade foram muito mais importantes na hora de espalhar e contar a mitologia do He-Man sem compromisso direto de comprar um boneco. E aí aqui a gente vê como é que uma coisa leva a outra, né? Um outro cara que já foi referenciado nesse vídeo aqui também já tinha feito essa mesma parada num tempo lá atrás. O George Lucas também divulgou bastante Star Wars através das revistinhas da Marvel, que foi uma estratégia muito inteligente que na época até deu muito spoiler do que aconteceria no filme. Aparentemente a Mattel tava ligada nisso e pensou, pô, o George Lucas fez essa parada aí, também pode funcionar pra gente. Só que na época, ao invés da Marvel, rolou uma parceria com a DC Comics, que deixou rolar a inserção do He-Man e toda a Eternia com uma história espetacular dentro de uma batalha com outro herói que também era muito amado e muito poderoso. Em julho de 82, a DC Comics publicou DC Comics Presents, número 47, onde a gente teve o Superman e os Mestres do Universo juntos. Foi uma minissérie de 3 edições que introduziu muita coisa da mitologia do He-Man pela primeira vez e dentro de uma mídia já bem popular na época, com um herói maior que a própria mídia, que é o Superman. Depois disso, a linha do He-Man foi lançada pela primeira vez em 1982, apresentando o He-Man, o Esqueleto, o Gato Guerreiro, o Aquático, o Stratos, a Tila, Zodak, armas e acessórios, veículos e até o castelo de Grayskull. Com uma nova aventura e mistério em uma escala completamente nova, com novos recursos, inspirando a imaginação ao redor do mundo, o He-Man foi lançado. A Mattel imaginava que ia conseguir vender uma média de 13 milhões de dólares e quase triplicou essa parada, conseguiu 32 milhões de dólares e chamou a atenção outra vez dos donos dos direitos de Conan, que ficou meio assim, mas peraí, um boneco de tanga fortão levantando uma espada em um universo selvagem e meio místico?
Pô, isso aí é o Conan, né? Vocês estão de sacanagem. Aí os caras resolveram abrir um processo na Mattel e levou ele aos tribunais, dizendo que a ideia foi roubada deles. A Mattel foi esperta e disse que eles já estavam desenvolvendo Mestres do Universo muito antes da galera do Conan falar com eles sobre a licença, o que era verdade, e como eles tinham como provar, os tribunais concordaram e nada aconteceu. Quando o Mark Ellis foi apresentar a linha do He-Man para os varejistas, perguntaram para ele como uma criança de 5 anos ia conseguir entender a história do He-Man. Foi aí que ele disse uma das paradas mais importantes, porque eles tiveram uma ideia genial para atingir as crianças e mostrar para elas o que era o universo do He-Man. A Mattel decidiu criar o desenho animado. A ideia do desenho ainda ia precisar se adaptar aos padrões e às práticas de transmissão da televisão nos Estados Unidos da época, o que significava que o He-Man não ia poder realmente usar uma espada para cortar pessoas. Mas graças à desregulamentação da publicidade na televisão infantil, não existiam mais preocupações legais ou de concorrência de mercado sobre basear um desenho animado para venda de brinquedo, como tinha acontecido no passado com os carrinhos da Hot Wheels nos anos 60. Mas isso era o cenário nos Estados Unidos. Em outros países o problema ainda continuava. No Reino Unido, por exemplo, as regras de propaganda não gostaram nadinha dos comerciais dos brinquedos do He-Man que podiam passar junto com o próprio desenho. Isso rolou com outros desenhos também, como o G.I. Joe, por exemplo. Para tentar dar um jeito na confusão que essa proibição causou, eles decidiram incluir uma parte com uma moral da história, ou uma lição de vida no final de cada episódio. Essa moral geralmente estava conectada direto com o que rolou em cada episódio. Na história de hoje, Zagraz estava desanimado. Ele perdeu a confiança em si mesmo porque fracassou uma vez. Ora, todos nós fracassamos às vezes, mas nunca deveríamos ter medo de tentar de novo. Então, até a próxima, amiguinhos. A ideia de uma série animada com um herói que usava uma espada e estava em um mundo fantástico já tinha sido testada inclusive pela própria Filmation com a série Black Star de 81. O planeta Sagar, onde o Black Star ficava exilado, era bem parecido com Eternia. O Black Star e o vilão Overlord tinham duas metades de uma mesma espada e mesmo que não tenham mencionado na série animada, o He-Man e o esqueleto nos bonecos deles também tinham duas metades de uma espada. Na época a Mattel tentou uma parceria no começo com a Hanna-Barbera, que estava muito bem na época, mas aí não deu certo. A Mattel então encontrou um colaborador na Filmation que concordou em assumir o controle criativo do desenho do He-Man. Lou Shamer, que era chefe da Filmation e um grande fã do Conan, gostou bastante do conceito e concordou fazer o desenho desde que a Filmation tivesse controle criativo total. Em dezembro de 1982, o escritor Michael Halperin, enquanto estava trabalhando para a Filmation, teve a missão mais importante de desenvolver o background completo da história de Mestres do Universo. Ele tinha que escrever uma boa história para o mundo de Eternia, catalogando os personagens e os poderes. He-Man e os Mestres do Universo estreou em setembro de 1983 com 2 temporadas que tem 130 episódios até dezembro de 1984. A série fez muito sucesso e mudou o cenário midiático para crianças e os produtos que elas queriam comprar naquela época. Só alguns meses depois de entrar na TV, He-Man também invadiu o universo dos games. O Masters of the Universe: The Power of He-Man foi um jogo de tiro com visão horizontal lançado pela Mattel para os consoles Intellivision e Atari 2600. Só que o lançamento foi meio sem graça e marcou o início de uma trajetória nada fácil para os mestres do universo nos videogames. Depois desse, veio o Masters of the Universe Super Adventure de 1986. Só que em 87, os fãs puderam finalmente explorar a Eternia com o lançamento do arcade Masters of the Universe The Arcade Game, que também apareceu no Amstrad CPC. Apesar do sucesso e do incrível poder de venda dos brinquedos, a animação não foi renovada para uma terceira temporada, mas com 130 episódios, a série se manteve em reprises por muitos anos, o que já era suficiente para o objetivo principal da Mattel, que era vender brinquedos. E enquanto as reprises aconteciam, eles continuavam expandindo a linha de produtos do universo do He-Man. Em março de 1985 aconteceu uma transição desse universo para a irmã do He-Man, a She-Ra. A luta acabou, mocinha. O que é isso? É você a pessoa que eu vim procurar? Ah, é verdade. E aí eles criaram uma série de crossover continuando a história em She-Ra, a Princesa do Poder. O He-Man continuou aparecendo em participações especiais nessa nova série, e depois continuou passando as reprises até 1988, e por mais 2 anos nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, o desenho do He-Man foi um sucesso em vários programas da Rede Globo, como Balão Mágico, Show da Xuxa, TV Colosso, Angel Mix e TV Globinho. Até passou por outros canais como a Record, e a versão de 2002 até apareceu na Globo pela TV Xuxa em 2007. A versão clássica de He-Man apareceu em vários canais fechados, passou também no Cartoon Network, Boomerang e Tooncast,
junto com as novas aventuras de He-Man, e desde junho de 2012 tá no canal Gloob. Mas a parada mais legal relativa ao Brasil com certeza foi a dublagem brasileira, que foi feita nos estúdios Herbert Richards e incluiu 3 músicas que não faziam parte da trilha sonora original do desenho. E tanto é que eu, quando fui fazer o Adam, eu fiz mais galanzinho o Adam, né? E aí ele falou, não, então bota o Garcia pra fazer os dois. E você mudou um pouco. Aí eu coloquei o Adam um pouquinho mais leve. Pacato, por favor, não faça isso. E o He-Man um pouquinho mais pesado. Mestres do Universo, uma marca que todas as marcas queriam ter, não pode ser medida só pelo lucro da Mattel ou pela classificação da série. Era o poder de atrair consumidores tão jovens através de várias mídias, sem restrições de regulamentação que proibiam exatamente esse método. Foi ruim? Foi errado? Depende de quem você perguntar. Na época, grupos de defesas de crianças e famílias viam o He-Man e o Mestres do Universo como o pior cenário possível para décadas de trabalho e esforço. Eles viam explicitamente como um comercial diário de 30 minutos projetado para vender brinquedos diretamente para as crianças, sem nenhum outro valor que agregasse alguma coisa para aquele público. Algo muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil nos anos 90, que também gerou uma proibição de propagandas infantis. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu também falo mais sobre isso. O presidente da Associação Nacional de Melhor Transmissão dos Estados Unidos disse que o He-Man não existiria sem a associação da Mattel, que aquilo ali era puro comercialismo direto pelos criadores. A Mattel se defendeu dizendo que o He-Man realmente não teria existido sem a linha de brinquedo deles para impulsionar a criação, mas que eles discordavam da ideia de que o desenho era ruim e que significava que não tinha um valor intrínseco de entretenimento ou educacional. A Mattel diz que o He-Man foi criado para ser poder e compartilhar esse poder com as crianças. Mais do que qualquer outra coisa, era isso que atraía as crianças para o mundo do He-Man. A capacidade de interpretar papéis, de ter algum controle sobre o seu próprio mundo, como horários de dormir, seleção de alimentos e presença na escola. O He-Man é uma pessoa boa e compassiva. Ele usa o seu poder para ajudar os necessitados a lutar contra as forças do mal, não importa quão ridículos sejam os seus planos. Cada episódio encerrava com um resumo da mensagem moral do episódio, com termos como família, amizade, pertencimento, diversidade e até inclusão. O sucesso do He-Man na televisão e nas prateleiras de brinquedo criou o modelo para os outros seguirem, e todo o mercado se tornou uma única onda de propagandas diárias de 30 minutos para brinquedos por pelo menos os próximos 10 anos. G.I. Joe, Transformers, Thundercats, My Little Pony, Rambo, Caça-Fantasmas, Tartarugas Ninja, Cavaleiro do Zodíaco, Robocop e por aí vai. Você sabe o que eu tô falando, né? Em 1986 as vendas caíram e em 87 as vendas despencaram. Não tem uma razão específica para as vendas serem caídas assim de repente, apesar do incrível sucesso em curto prazo da Mattel com Mestres do Universo. Como empresa, ele estava em uma situação muito complicada. Em 1977, a Mattel investiu muito em jogos portáteis, e em 83 eles registraram quase 400 milhões de dólares em prejuízos e ficaram à beira da falência. A Mattel foi salva por 230 milhões de dólares de capital de risco em 84. Isso mudou muitas decisões dos chefes por lá. Quando o Mestres do Universo começou, eles tinham o objetivo de manter o He-Man e o esqueleto nas prateleiras para novos possíveis consumidores, mas ao longo do tempo, essa disciplina deu uma diminuída. Muitos personagens secundários acabaram prejudicando a linha e tirando o foco principal. A Mattel achava que os brinquedos com mais tecnologia iam vender mais naquele Natal, atingindo mais 8% das vendas, mas as vendas provavelmente não mudaram. E na verdade não é muito justo, mas quando a She-Ra foi inclusa nesse universo, isso mudou muito a percepção da linha. Não teve apelo com as meninas da mesma forma que o He-Man tinha atraído os meninos, e não atraiu os meninos interessados em ter um brinquedo que, para todas as intenções, foram objetivamente projetados para meninas. Os executivos da Mattel decidiram enviar armazéns lotados de brinquedos de Mestres do Universo para lojas antes do final do ano fiscal em 1986 e 1987, para que eles pudessem receber algum bônus sobre o produto. O preço desses bonecos estava diminuindo à medida que mais lojas abaixavam o preço. A Hasbro e outros fabricantes de brinquedos tinham desenvolvido suas próprias linhas de brinquedos e utilizado as ferramentas de publicidade cruzada que o próprio Mestres do Universo tinha criado. E aí, depois de 2 ou 3 anos, as crianças estavam migrando para G.I. Joe, Transformers, Thundercats e até para Nintendo. E aí os caras tiveram uma ideia genial. A última tentativa de Doug Float, quando o dinheiro todinho acabou, foi ir para bem longe do desenho. E para onde? Adivinha? Para aquele filme maravilhoso do He-Man. O que pra nós foi uma esperança incrível de ver um He-Man de verdade, virou uma grande decepção e a queda de vendas definitiva do He-Man. Eles fizeram um filme live action com personagens que ficaram basicamente irreconhecíveis para as crianças que conheciam o desenho. Não tinha o Gato Guerreiro,
não tinha um corpo e nem era em Eternia, mano, era em Nova York. Mestres do Universo foi lançado em agosto de 1987, produzido pela Canon, dirigido por Gary Goddard e estrelado por Dolph Lundgren, que tinha acabado de aparecer como Ivan Drago no excelente Rocky 4. Olha, eu tenho que confessar pra vocês que até hoje, pra mim, a imagem do Dolph Lundgren como He-Man é ótima, caiu muito bem pra ele naquela época lá. É até difícil imaginar outra pessoa imaginando o He-Man hoje em dia. Mas vamos combinar um negócio? Que filme horroroso, meu Deus do céu, era melhor não ter feito esse filme, cara. As filmagens foram interrompidas várias vezes porque nem a Mattel e nem a Canon tinham mais dinheiro pra pagar as pessoas que estavam fazendo o filme. E o Goddard teve que basicamente inventar um final pra filmar, porque eles não podiam fazer o que eles queriam fazer. Os brinquedos que foram realmente lançados pra se relacionar com esse filme, que era a ideia de repente fazer uma grana, né, foram o Gildo e os personagens que foram criados pra esse filme essencialmente, e não o He-Man ou o esqueleto como toda criança esperava que ia ser. E isso aconteceu porque quando a Mattel foi lá buscar os projetos dos personagens dos filmes, né, o design dos personagens, o designer da época disse que ninguém tinha pago por aqueles projetos. Ou seja, a Mattel não tinha e nem podia ter os direitos sobre aqueles personagens porque eles não pagaram por eles. Ou seja, a ideia dos caras que era fazer um filme para tentar lucrar em cima da marca nem pôde acontecer porque eles não podiam criar bonecos em cima dos personagens que eles criaram pros filmes. Olha que vacilo, mano. Alguns meses depois do lançamento do filme do He-Man nos cinemas, o mercado de ações ao redor do mundo entrou num colapso. Mestres do Universo representou 94% de todo o crescimento lucrativo da Mattel durante um tempo em que teve nas prateleiras. Aí veio 87, que representou uma queda de 98% das vendas para Mestres do Universo, e nenhuma marca consegue sobreviver a isso, né? Mestres do Universo era uma estratégia de mídia inovadora e inteligente. A DC Comics produziu minisséries em quadrinhos de Mestres do Universo até 85. Em 86, a Marvel pegou os direitos para a primeira série contínua de quadrinhos de Mestres do Universo, com 3 edições, incluindo uma adaptação do filme com sua marca infantil, a Star Comics. A última edição foi publicada em maio de 1988. Existiu até uma revista mensal de Mestres do Universo com 16 edições de 1985 a 1988. Até uma tirinha diária de jornal foi publicada de 1985 a 1989 nos Estados Unidos e em jornais ao redor do mundo. Um novo filme fica aí sendo discutido há muito tempo, e a versão mais recente que estava ganhando forma em 2019 tinha o Noah Centineo como possível He-Man. Em 2021 foi anunciado que o Noah não estava mais envolvido nesse projeto porque ele tinha aceitado o papel em Adão Negro. Coitado, cara, se ele soubesse. No início de 2022, a Sony anunciou que o Kyle Allen era o novo He-Man e que o projeto estava indo para Netflix em vez dos cinemas, o que não necessariamente é uma coisa ruim. Potencialmente esse pode ser o melhor lugar para isso se as séries de Mestres do Universo realmente forem bem no Netflix no fim das contas. Mas ainda não existe data de lançamento anunciada nem nada. Mestres do Universo foi responsável por mais de $1 bilhão em vendas impulsionados pela série animada. Foi responsável sozinho pela criação de uma geração de brinquedos, desenhos animados, quadrinhos e cultura pop que hoje ainda prospera pro bem ou pro mal. 40 anos depois, a gente ainda pode olhar lá pra trás e ver quanta coisa positiva e quanta coisa negativa que fluiu por toda a cultura pop daquela época. Um legado histórico que várias pessoas dizem ter sido impactadas. A verdade é que isso não podia ter sido criado por um único indivíduo. Era um tipo de marca e poder que só podia ter vindo de um coletivo de pessoas talentosas fazendo o melhor trabalho delas, profissionais ajudando suas equipes a se destacarem. Esse é o melhor que Mestres do Universo tinha pra apresentar. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, qual que foi o impacto do He-Man na sua vida, cara? Você curtiu esse desenho? Você assistiu na Globo? Você viu quando era criança ou foi ver só agora? O que você tá achando da adaptação atual de He-Man no Netflix? Tá curtindo a sequência que os caras deram? Esse daí, inclusive, é um papo pra um outro vídeo, né? Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!